Gente, eu notei que ultimamente o pessoal lá em Brasília tá muito preocupado com esse negócio de beligerância, de briga ali entre os poderes. Não tá legal essa atmosfera. E eu passei o dia inteiro pensando, matutando e notando o sofrimento do Rodrigo Pacheco, do Alexandre de Moraes, do Barroso, enfim, todos os ministros do STF. E fiquei pensando como é que eu podia ajudar os nossos maravilhosos ministros a pacificar essa relação entre os poderes. E foi aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, que é um manual prático, rápido, simples, que qualquer pessoa, mesmo sem experiência nenhuma com política, vai poder ajudar, vai colocar essas dicas em prática para pacificar a relação entre os poderes. Então, se você gostar dessas dicas, eu peço que me ajude curtindo, comentando e compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais. Aproveita para dar uma verificada na tua inscrição aqui no canal, ver se ela continua ativa, e se não for inscrito, se inscreve, por favor, e dá essa moralzinha para mim. Então, feita a introdução, vamos às 10 regras para pacificar a relação entre os poderes. Regra número 1. Distribua malas de dinheiro. Afinal de contas, sem dinheiro não há harmonia entre os poderes. Lembra que antigamente a gente não tinha toda essa guerra entre os poderes lá em Brasília? Os governos anteriores sabiam muito melhor do que Bolsonaro como fortalecer a democracia. Inclusive, eu vou deixar passando aí para vocês algumas imagens da época em que no nosso país havia essa harmonia entre os poderes. E isso acontecia porque, através dessas mágicas malas de dinheiro, os nossos parlamentares eram democraticamente convencidos a aprovar as pautas de interesse dos poderosos. E com isso, o PSOL, a Rede e até mesmo o próprio PT não eram obrigados a ficar indo recorrer toda hora à Suprema Corte para decidir sobre essas questões. Tudo caminhava na mais perfeita harmonia. Era tão lindo. Regra número 2. Quando você perceber que alguma pessoa está questionando qualquer decisão da nossa magnânima Suprema Corte, ou até mesmo colocando apelidinhos inconvenientes nos nossos amados ministros, entre em contato imediatamente com a ouvidoria do STF. Sinceramente, aqui para nós, eu não consigo entender como é que as pessoas questionam alguma decisão da nossa Suprema Corte. Como é que alguém pode ser contra proibir a polícia de fazer operações nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo? Ou ser contra a soltura do André do Rap? Gente, é perigoso ficar no presídio por causa desse negócio da pandemia. E outra, se a Suprema Corte autorizou os governadores a te trancarem em casa, foi tudo pensando na sua saúde. Não questione, simplesmente aceite que os seus direitos constitucionais foram retirados, mas foi tudo pelo seu bem. Afinal de contas, os nossos lindos e maravilhosos ministros da Suprema Corte são pessoas que estudaram, são pessoas científicas, pessoas democráticas, que sabem muito melhor o que é melhor para a nossa vida do que nós mesmos. Agradeça todos os dias aos nossos semideuses do STF. Afinal de contas, é para sua segurança e pelo bem da democracia. O seu silêncio e devoção são necessários para a manutenção do Estado democrático de direito. Dica número 3. Queimar estátuas é altamente recomendável quando queremos abrir um debate sobre a democracia e a paz entre os poderes. Mas para que isso não fique assim parecendo apenas um ato de vandalismo, nós poderíamos construir outras estátuas no lugar, estátuas democráticas, estátuas do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Barroso, do Fux, um topete. Acho que ia ficar legal, né? Enfim, é só construir uma estátua de qualquer ministro do STF ou de todos eles juntos que a imagem ficará muito mais democrática, certamente. Dica número 4. Construir campos de reeducação para as pessoas que insistem em discordar do STF também pode ser uma ótima solução. Esse, inclusive, é um método já muito utilizado por pessoas que sempre defenderam a democracia, como Stalin e Xi Jinping. Quando as pessoas começam a ter opiniões antidemocráticas, é bom
dar um tempo para relaxar em lugares distantes, talvez realizando trabalhos manuais para ajudar a coletividade. Caso o campo de reeducação não os convença de que eles têm opiniões antidemocráticas, nós também sempre podemos recorrer ao paredão. Esse sim é um método 100% eficiente. Dica número 5. Quando se deparar com qualquer notícia relacionada aos ministros da nossa magnânima Suprema Corte, antes consulte o site do STF para saber a verdade oficial. Não devemos nunca, jamais, em hipótese alguma, confiar nas informações que são difundidas pelos grupos de WhatsApp da família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Afinal de contas, nenhum deles é jornalista e, portanto, não tem o direito de repassar qualquer tipo de informação. A propagação de fake news que a sua avó faz é um dos maiores perigos da atualidade para a democracia. Fake news matam. Dica número 6. Servir lagostas e vinhos ao final de todas as exaustivas sessões de trabalho da nossa amada Suprema Corte também pode ajudar muito a preservar o Estado democrático de direito. Mas, por favor, atenção aqui para essa dica. Não vão servir qualquer lagosta e qualquer vinho, né? As lagostas devem ser servidas em medalhões ao molho de manteiga queimada. Para acompanhar, podemos servir bacalhau à Gomes de Sá e arroz de pato. Os vinhos têm que ser de safra superior ou igual a 2010 e com pelo menos 4 premiações internacionais. Envelhecidos em barris de carvalho francês, americano ou ambos, de primeiro uso e por pelo menos 12 meses. E caso não haja orçamento suficiente para suprir essa compra com algumas lagostinhas e vinhozinhos a mais, eu sugiro que o Congresso crie um novo imposto. Por que não? Não. Na verdade, o Congresso não. Me desculpa, eu me enganei. Eu sugiro que o próprio STF crie um imposto novo. Assim já poupa todo esse trabalho e desgaste de votações no Congresso, que não é necessário nesse momento, que nós queremos apenas a paz. Afinal de contas, tudo que nós não queremos é que os nossos lindos e maravilhosos ministros da Suprema Corte comam qualquer coisa, porque isso pode deixar eles de mau humor e aí vai atrapalhar a democracia e o Estado democrático de direito. E também gerar conflito nas relações entre os poderes, é claro. Dica número 7. Todo poder emana do povo. Já estamos cansados de ouvir isso, as pessoas ficam repetindo esse conceito, mas o que muitos não entendem é que somente os ministros da Suprema Corte sabem exatamente o que o povo quer. Então, todo poder emana do povo, mas é o STF que diz qual é a vontade do povo. Afinal de contas, eles foram eleitos para isso. Eles não foram eleitos, enfim, mas é o STF que manda. Dica número 8. Para simplificar o processo legislativo, nós precisamos urgentemente acabar com essas desgastantes e intermináveis sessões de votação no Congresso. Gente, isso desgasta demais. Então eu proponho aqui que a gente crie canais de comunicação direta do parlamento com a Suprema Corte. Assim, os ministros poderão dizer exatamente como é que eles querem que as leis sejam feitas. Isso, além de poupar tempo e desgaste, vai ajudar demais na pacificação entre os poderes. Dica número 9. Precisamos urgentemente acabar com as polícias e as forças armadas. Afinal de contas, nós não precisamos mais dessas forças retrógradas e pequeno-burguesas. No lugar disso, a gente poderia usar forças mais democráticas, como, por exemplo, o MST, os Black Blocs, ou até mesmo um conglomerado com lideranças indígenas. Isso, no primeiro momento, já nos traria uma enorme economia, além do fato de que os pajés sempre poderiam realizar rituais científicos de pacificação entre os poderes. Dica número 10. Essa dica aqui leva em consideração o lado espiritual, porque isso também é muito importante. Todo dia às 14 horas,
que é quando começam os trabalhos dos nossos magnânimos supremos ministros. Pare tudo o que estiver fazendo, ajoelhe-se, virado na direção do STF, e faça uma oração para que eles continuem nos protegendo dos danosos efeitos do discurso de ódio e das fake news. Eu sugiro aí pelo menos uns 2 Glória ao STF nas alturas, uns 3 Barroso Nosso, 4 Ave Alexandre de Moraes e pelo menos um Creio em Fux Fachin. Eu sei que eu falei sobre 10 dicas, mas é que eu tô realmente interessada em pacificar a relação entre os poderes. Então é por isso que eu separei mais 3 dicas bônus que valem ouro. Bônus número 1. Jamais, em tempo algum, questione a nossa maravilhosa urna eletrônica, porque eu já notei que isso deixa o Barroso meio nervoso. E quando o Barroso fica nervoso, isso atrapalha demais a democracia. Parem com esse negócio de querer imprimir papel e colocar coisa de segunda e terceira geração. Gente, vocês já estão indo lá, apertando o botãozinho, aparece a foto, ouve o barulhinho, é isso. Volta para casa e fica feliz. O Lula já falou que elas são 100% confiáveis. E a gente precisa lembrar que o Lula é a alma mais honesta desse país, ou do mundo. Dica bônus número 2. Eu também sugiro aqui que mudem o nome da Praça dos Três Poderes para Praça da Justiça e da Verdade. Sabe, eu nunca entendi muito bem por que a gente precisa de 3 poderes. 3, um número ímpar, hein? Isso aí dá azar. A gente precisa só de uma coisa, é da justiça. Porque é a justiça que vai nos dizer o que é verdade e é assim que funciona a democracia. E sem contar que se a gente tivesse só um poder, não ia ter atrito entre os poderes, ia ser só um e pronto. Isso acalmaria demais as relações em Brasília. E a última dica bônus, que é a mais importante de todas. Só publique na sua rede social após a prévia aprovação das agências de checagem de fato. Gente, o que seria de nós sem as agências de checagem para nos dizer o que é verdade e o que não é? Sem as agências de checagem, nós jamais saberíamos que aquela foto que o Trump publicou do Biden numa casa de repouso era uma montagem. Também a foto da Greta no trem comendo em frente a crianças famintas era uma montagem, aquilo não era verdade. Como nós saberíamos que é mentira a notícia de que Pablo Vittar está grávida de Lula? Sem as agências de checagem, nada disso seria possível. Parem, por favor, de espalhar fake news. A única verdade que vocês precisam saber é que, segundo a pesquisa do Datafolha, a aprovação ao Congresso e à nossa Suprema Corte não param de crescer. Essa é toda a verdade. Ponto final. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim e lembrando, compartilhem. Vamos pacificar de vez a relação entre os poderes. É mais simples do que vocês imaginam. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos e até a próxima. Fui!